Uma das métricas mais importantes para o cultivo é o rendimento. E se você faz algumas ações erradas ou deixa de fazer algumas corretas, você pode estar sacrificando esse seu querido e amado rendimento. Então, no vídeo de hoje, eu selecionei aqui 26 erros ou práticas que você está deixando ativamente de fazer que estão literalmente roubando o rendimento do seu cultivo. E galera, são 26. Eu aposto contigo que pelo menos uma dessas você não sabe e que com certeza já vai te ajudar. Então, já deixa essa moral, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve no canal secundário também e bora pro vídeo, galera. Não quero, ninguém perdendo rendimento aqui no cultivo, não. Show? Então, chama! Mas antes da gente já entrar de cabeça no vídeo, gosto de passar para lembrar rapidinho que Cultilight, cara, nós somos uma loja independente. Vendemos tudo o que você precisa para cultivar a plantinha na sua casa e também agora estamos com um grupo de novidades lá no Telegram. Também trabalhamos com cursos, tá? Então entra lá no site para saber mais, cultilight.com.br ou escaneie esse QR Code aí na tela para entrar no nosso grupo do Telegram. Chama! E se você não me conhece, eu sou o Cadu, sou engenheiro de produção, sou mestre em engenharia de produção. Cara, e minha paixão é estudar padrões e práticas para o cultivo indoor, cara. Essa planta é a minha vida, é o que eu mais estudo todo dia. Agora, bora para os erros sem mais delongas. Galera, no início são alguns erros mais comuns, no final eu vou para erros mais específicos, beleza? E lá no final ainda eu separei erros específicos de cultivos orgânicos. Então, fica comigo que são 26. Primeiro de todos, galera, esse aqui todo mundo sabe, regar demais, overwater. Galera, isso pode ser fatal. Se sua planta tá com as folhas para cima, algumas para baixo, caídas, folhas pesadas, sabe, não tá bebendo a água que tá no substrato, tipo, você sente assim o peso dela, vai no dia seguinte, sente de novo, ela não bebeu nada de água. Cara, overwater pode ser fatal. Eu gosto sempre de recomendar a utilização de tricoderma, que ele ajuda a proteger um pouco contra fungos maléficos que podem se instaurar quando você faz um overwater, beleza? Então, a rega, ela tem que ter uma consistência também. A rega tem horários ótimos de irrigação. Não é para você regar à noite, galera. Chegou ali, tá no período de noite da planta, tá quase desligando a luz, você vai lá e rega. Não. O ideal é você regar 2 horas depois das luzes se acenderem. Óbvio, se a planta tá com sede, ficou com sede ali durante a metade do dia dela, pode regar também, mas o ideal é regar 2 horas depois das luzes acenderem e você ter uma certa frequência ali também. O segundo erro é trabalhar com EC elevado demais, ppm elevado demais. Uma das pesquisas do Dr. Bruce Bugbee que eu trouxe aqui no canal, já analisei essa pesquisa, feita lá pelo Laboratório de Fisiologia de Culturas de Utah, Estados Unidos, mostrou que nutriente é sobre precisão, não é sobre excesso. E quando a gente está começando, a gente fala, não, vou colocar mais, que a planta vai crescer mais, vai ficar fortona. Fica muito com esse pensamento de ser humano, né? Comer mais proteína, colocar mais hormônio, vai ficar monstrão, e é assim. Só que na verdade não. Quando você passa de certos valores, esses excessos começam a ser tóxicos e começam a ser negativos para a planta. Então, é precisão. E o ideal é que você também acompanhe o EC do substrato, o EC do runoff. Às vezes você tá dando um EC de entrada baixo, mas tá acumulado ali elevado e você não sabe, você acha, tô dando baixinho, elas estão queimando. Cara, pode estar acumulado ali. Então checa o runoff também, beleza? Essa pesquisa aqui do Dr. Bruce Bugbee me mostrou que ele testou cultivar com EC2 ou com EC4. Não teve diferença de rendimento, não teve diferença de canabinoides, basicamente não teve diferença alguma, mas o que ele notou é que a cannabis é uma planta que ela tolera muito grandes quantidades de nutrientes, então não mostrou indicativos de excesso e tal, só que realmente não foi útil você colocar tanto EC assim. O terceiro erro é ignorar o pH. E isso serve pra galera do orgânico também. Cadu, eu sou orgânico, preciso ajustar o pH toda a rega? Depende, cara. Se o pH da sua água foge muito do padrão, foge muito de 6,5, cara, toda vez que você coloca o pH, vai ter que ter um ajuste interno ali que ocorre junto com os micro-organismos, não é tão interessante.
O ideal é que você meça o pH para você saber qual é a qualidade da água da sua casa, pelo menos assim, uma vez por mês, para ver se não está fugindo muito. O Mr. Canucks e o Brandon Rust, que são grandes cultivadores, referência para mim de cultivador orgânico, eles até ajustam o pH do cultivo orgânico para entregar o pH ali, ó, 6,5, certinho, perfeito para as plantas, beleza? E para o mineral não preciso nem dizer que isso é mais importante ainda. Na fibra de coco a gente tende a trabalhar com pH 6, o ciclo todo o pH 6 vai funcionar, beleza? Se você está fora do pH, cara, você está deixando de absorver alguns nutrientes, absorvendo mais de outros, e você pode ter diversos problemas. Às vezes os problemas não estão correlacionados com faltas e excessos, mas sim com pH, que impacta diretamente em faltas e excessos. Então, ajuste seu pH. Cadu, quero descer o pH da solução no cultivo orgânico. Ácidos úmicos, ácidos fúlvicos. Cadu, quero subir o pH de um solo orgânico. Calcário dolomítico é perfeito para isso. Chama ou não chama? Isso aqui é Cultilite, meu irmão. Gostou da dica? Deixa o like. Erros 4 e 5 agora falando de treinamento. Galera, é o grande meme aí da cena. A gente não cultiva bambu, mano. Plantas não treinadas. Você não quer ter uma planta assim, que é simplesmente reto, cheio de ramos secundários aqui embaixo, que não vão produzir nenhuma flor boa. Isso eu te garanto, cara. Você tem que fortalecer a estrutura da planta desde cedo. O treinamento ele ajuda muito a aumentar os seus rendimentos. Você pode achar que não, mas cara, no indoor você vai colher muito bem aqui esse topo. Essa parte de baixo não vai produzir legal, cara. Então se você também não está treinando, você não está montando um bom canopy, que é, sabe, essa distribuição, cara, você está deixando o rendimento na mesa. Por quê? Vamos supor, você tem uma planta assim, a outra tá assim. O painel tá aqui onde tá a minha cabeça. Cara, se essa aqui chegou perto do painel, você sobe o painel e aí a que tá embaixo sempre pega menos luz. Pronto, já perdeu o rendimento. E vamos supor, você tem uma estufa quadrada assim, você só tem uma planta aqui no meio. Toda essa luz que pega em volta aqui, você também não tá aproveitando. Tá perdendo rendimento também. Então você quer fazer um canopy. Se a estufa é assim, preencher 100% de matéria verde, tudo na mesma altura. Isso é a virada de chave para o rendimento quando a gente está falando de treinamento. Agora, o que você vai fazer? Ah, Cadu, é LST, é super cropping, são várias podas, scrog. Galera, todos funcionam. Eles têm prós e contras e métodos diferentes de fazer. Mas o objetivo é um só, ter um bom canopy. Um canopy que não tenha tanta altura, que tenha mais estrutura, robusto. E um outro erro também que está muito relacionado com o treinamento mal feito é perder os timings do treinamento. Tipo, essa planta que a gente está vendo é uma planta que está totalmente sem timing para você fazer uma estrutura para ela no indoor. Por quê? A gente quer começar a podar desde cedo, para já ter vários... a gente quer ter uma planta que seja assim, igual uma coroa. Você não quer ter um bambuzão. Então é esse bambuzão grandão, que provavelmente vegou aí uns 40 dias. Cara, você começar a treinar ela agora, você tá muito sem timing. Você vai podar esse topo, mas aí vai sair dortopos, mas já tá dortopos numa estrutura autona. Treinamento é timing. Então, começou de clone? Cara, já poda o clone. Ele acabou de enraizar, você transplantou, já faz uma boa poda nele, já começa a controlar ele desde cedo. Nasceu um pouquinho os ramos, já poda de novo. Então, vai construindo essa base, sabe? Pegando esse time, não perde esse ritmo. Tipo, ficou 3 semanas sem treinar as plantas. Cara, vai ficar cheio de coisa aqui embaixo, a estrutura vai ficar autona e tombando, e você vai ter diversos problemas. Um sexto erro falando também de treinamento, que esse aqui eu até achei um teste, galera, não é pesquisa, não foi uma pesquisa de fato, foi um teste de cultivador. Ele fez uma tenda sem defoliar e uma outra defoliando. E galera, isso aqui é um resultado que a gente, sendo cultivador há muito tempo, a gente defolia e vê uma diferença, cara, na prática, na vida real. E por que isso acontece? Porque, você não defoliou nada. Olha quanto que tem aqui embaixo de pipoquinha, de folha que não tá saudável, de ramo que não vai dar nada, de ramo que depois que secar não vai dar nada e que suga energia, galera. Quando você faz uma boa defoliação, aqui ainda podia até fazer mais. Ele teve um crescimento de basicamente uma onça, né? Basicamente colheu 30 gramas a mais e com 1,5% de THC. Então, ele falou também que ele notou
que além do peso ser maior, todos os buds nessa tenda defoliada eram de alta qualidade, sendo que aqui tinha muito bud mais que eles chamam de aéreo, mais leaf, mais folhudo, mais levinho, mais fofinho, sabe? Não é com o bud denso que a gente ama, mano. E quanto mais tempo você cultiva, mais você vai notar que você quer o bud denso, você odeia pipoca, você vai chegar nessa mesma conclusão que eu chego. Ah, Cadu, eu aproveito as pipocas, eu também aproveito as minhas. Mas, se ali no flip para floração eu conseguir tirar tudo e minimizar muito o nascimento dessas pipocas, é a melhor estratégia do mundo. O erro número 7 está relacionado ao ambiente. Cara, o ambiente dita tudo. Cadu, tô colocando luz, minha planta tá reclamando de excesso, mas nem há tanta luz assim. Provavelmente, o que é? O ambiente está totalmente errado. Se o ambiente está errado, sua planta respira e transpira errado. E, cara, isso vai afetar a velocidade de crescimento dela, a saúde dela, a performance dela, rendimento dela. Vai afetar tudo. Então, esteja dentro da tabela do VPD para cada um dos seus estágios. Para mim, o mais importante é a floração. Na vega, não consegue? Tudo bem, a vega elas vão sobreviver. Mas na flora, toma muito cuidado com o excesso de umidade, porque também você pode cometer o erro de cultivar com calor, umidade alta e perder tudo para bud rot, né? Mofo nas flores. Então, ambiente, ele dita velocidade, mas ele também dita esse risco final que você tem de perder tudo. Isso aconteceu muito comigo aqui, porque eu moro em Niterói, um lugar muito úmido, cara. Então, depois que eu fiz os investimentos corretos em equipamentos, em sensores para acompanhar como é que estava esse ambiente, cara, eu parei basicamente de perder planta para mofo. O erro número 8 está relacionado com iluminação. A gente está falando de rendimento. Não existe rendimento sem iluminação. Esses dois andam de maneira linear. E isso não é um estudo que fala, não são dois. Galera, são dezenas de estudos que existem falando sobre iluminação. Se liga esse estudo que saiu em 2024, que é falando sobre iluminação de alta intensidade. Eles aumentaram o ppfd de 600 para 1000. O que eles notaram? Teve um aumento linear, proporcional, que aumentou o rendimento também. Então você às vezes está cultivando com pouca luz. Isso acontece muito com quem está começando. Tô com uma estufa de 1 por 1, 240 watts. Cadu, serve 240 watts numa estufa de 1 por 1? Serve, mano. Mas você vai ter um ppfd médio ali de 600 a 800, depende da eficiência do painel, etc, etc. O que isso significa? Que se você, nesse mesmo espaço, colocasse mais 240 watts de luz, trabalhasse num ppfd médio ali de 1.200 a 1.300, cara, isso é basicamente o dobro do rendimento. Eles crescem linear. Outros estudos, igual esse aqui que eu tô te mostrando aqui embaixo, mostra que essa linearidade, ela é sem CO2 até 1.500, que é geralmente o dobro do que geralmente a galera usa. Então, se o seu ambiente está correto, o solo é bom, pode colocar luz, cara, que você não vai ter problema. E falando de iluminação de qualidade, é chamar Cult Light, cara, porque a gente pensa a longo prazo. Se você compra um painel ineficiente que é ruim, o que você não nota é que ao longo dos anos de uso, ele perde brilho. Isso é muito comum em um painel que tem pouco chip, driver de má qualidade. Pô, chegou, ele brilha pra caraca depois de um ano. Pô, sinto que ele tá muito fraco, Cara, a gente escuta muito isso. Então, chama na Cult. O nono erro, que também faz com que você perca rendimento e às vezes muita qualidade da colheita, é ter vazamentos de luz, galera. Vazamento de luz, light leak, é um grande problema, tá? Por quê, Cadu? Primeiro, ele pode fazer suas plantas revegetarem. Isso, cara, estraga a qualidade total. Já teve uma colheita minha que revegetou, cara, ficou tão ruim, que virou tudo hash, mano. Não dava nem pra consumir. Tipo, e revegetar a flor tá assim, do nada começa a sair vários novos ramos, novas folhas, fica folhudão, não é maneiro. Isso acontece com o quê? Você entra no quarto, liga a luz no período noturno das plantas. Às vezes pequenas luzinhas. A luzinha do desumidificador, a luz do ar-condicionado. Cadu, isso chega a atrapalhar, mó besteira. Eu peguei um estudo do Dr. Bruce Bugbee e ele mostrou que, independente da intensidade dessa iluminação, ela atrapalha sim, mesmo que seja algo
pouquíssimo intenso, como 10 nanomols. Para vocês terem ideia, um desses chips, assim, tipo, muito pequenos, que geralmente a galera usa em equipamento de ar-condicionado, equipamento de desumidificador, chip de 0,08 watts, algo assim, se não me engano. Cara, a 30 centímetros de distância, eles já emitem 30 nanomols. Então, dependendo do quão perto tá esses chipzinhos, ele pode sim atrapalhar. E se liga nisso, em 10 nanomols, o que ele notou? Às vezes, beleza, não é o suficiente para revegetar. Mas olha o que cai aqui, o diâmetro das flores. Então você atrasa a sua floração e você fica com flores menores, cara. Isso também depende de genética para genética. Então você já reduz seu rendimento só de atrapalhar o sono dela, mesmo que ela não revegete. Você já tá atrapalhando ela, o que é muito doido. Outros 2 erros de manejo, erros 10 e 11. Flipar na hora errada. Cara, flipou plantas pequenas. Beleza, elas vão meio que duplicar, mas essa foto aí, eu ainda acho que tá muito cedo para flipar. Não ocupou nem a tenda toda, a planta da direita tá pequenininha. Então flipar não vai resolver todos os seus problemas. E também, se a planta não tá saudável, pra que você vai flipar ela? Flipar, cara, pra planta, não é como se, agora mudou, agora é isso. Não, cara, tem uma grande mudança hormonal interna. Se a planta tá com alguma deficiência, cara, ela vai começar a ter outras. E na floração, se tem um início ruim, nessas 3 primeiras semanas de floração são muitíssimo importantes. Foi algo que eu conversei com o Dr. Coelho, que é PhD em Biologia de Plantas. Ele basicamente falou que essas 3 primeiras semanas vão definir o rendimento, cara, do seu cultivo inteiro, basicamente. Agora eu tô achando que quem falou isso foi o Bruno CG. Mas enfim. Então, se você tá com uma planta deficiente, passou pra floração, tipo, acha que ela vai se resolver? Cara, grandíssimo erro. Não faça isso. Só vá pra floração com uma planta saudável, vigorosa, que você nota o crescimento. E o segundo, que é um erro comum de iniciante, é colher cedo demais, cara. Confiar cegamente. O breeder falou que é 9 semanas. 9 semanas, o setup dele perfeito, com a keeper dele, com a genética que ele selecionou. O que você está cultivando, às vezes, pode ser um pouco diferente do dele. O ambiente pode não ser tão otimizado quanto o dele. Você pode não ser tão expert quanto o cara em cultivo e demorar mais, isso é comum. Então você tem que fazer a colheita com base no que você enxerga, não com base em número de quem te falou, que sei lá o que, meu irmão. Então, essa planta aqui da direita, cara, pra mim ela tá bem longe ainda de ser colhida, cara. E se você colhe antes, teve um estudo que eu mostrei aqui, colheu com 7 semanas, uma genética que é de 9, você perde 43% do rendimento, deixou aí na mesa. E uma genética que é de 11, você colhe em 9, você perde cerca de 30% do rendimento, cara. É muito rendimento. Então, não colha antes, faz a diferença. O erro número 12 também tá ligado com o manejo, que é um substrato mal planejado. Cara, isso aqui é um erro comum de quem tá começando também. Comecei e coloquei algumas plantinhas aqui nesse vaso e será que dá? Pô, as plantas estão meio amarelas, como é que eu resolvo? O que eu faço? Cara, primeiro que certas coisas, às vezes é melhor você recomeçar. Porque você começou mal demais, aí beleza, você vai colocar alguma coisa para colocar mais nitrogênio aqui porque elas estão muito amareladas. Depois vai vir um outro problema, depois vai vir um outro problema, depois vai vir um outro problema, porque é muito comum ver pessoas, cara, tô começando a cultivar aqui, lancei aqui na terra preta, lancei 100% no humus. Cara, substrato mal planejado dá problema. Então, monte um bom substrato orgânico, ele é a alma do solo orgânico. Mineral, fibra de coco de qualidade, faz diferença. Eu recomendo pó de coco Cocostec ou Amafibra 98. O resto, cara, tem fibra de coco muito ruim no mercado. Tem, muito ruim no mercado. Tamponar, eu tampono, já é você planejar seu substrato. Adiciono sílica, né, o olastonita, adiciono micro-organismos, vou falar disso mais pra frente, mas planeja o substrato, cara, que é onde vão ficar as raízes, que é onde vai ficar a sua planta, grande parte dela, cara, ali embaixo. E é muito importante para a saúde dela que você tenha um bom planejamento, como você vai fazer isso. Erros 13, 14 e 15 estão relacionados com genética. Genética influencia tudo, sabor, aroma, rendimento, crescimento. Tem genética que rende mais, tem genética que é mais saborosa, tem genética que é extremamente esquisita, mas que pessoas amam. Cara, então, busque uma genética que esteja alinhada com o que você busca, senão você não vai encontrar. Eu quero uma genética doce de alto rendimento. Por exemplo, é uma doce, mas que não é doce demais. Já recomendaria a Trap Queen, que é uma doce meio estranhinha, meio fermentadinha, mano. Muito maneiro e de alto rendimento.
Ah, eu quero uma genética puxada para um sabor de hash, não ligo para rendimento. A Wedding Crasher, cara, ela tem os buds separadinhos, não rende tanto, mas são um dos melhores buds, com o melhor bud appeal que eu já vi na minha vida. E galera, genética é caro, genética de qualidade é caro. E eu queria trazer um exemplo aqui, cara, com cavalos, para vocês terem uma ideia de preços de genéticas de cavalos, para vocês também entenderem o valor de genéticas de qualidade, porque às vezes as pessoas ficam, pô, eu queria comprar uma genética, mas é muito caro. Cara, então compra algo que seja mais acessível. Eu fiz uma lista, tá aqui na descrição, tem coisas acessíveis, tem coisas caras também, mas entenda, genética como investimento, não entenda genética como algo que você vai cultivar agora e que depois se foi. Não. Cultivador de qualidade, ele cultiva as mesmas genéticas por bastante tempo, ainda mais se ele encontrar algo raro e que ele gosta, ele vai ciclar aquilo por bastante tempo. A Trap Queen, ela roda desde 2017. O clone da 24K que a galera fala pra caraca, se não me engano, ele é de 2010, galera. O mesmo clone. Então, quando você compra uma genética, pensa assim, cara, vou investir numa genética de qualidade, procurando uma keeper de qualidade, que é essa que a gente vai manter, essa keeper que a gente vai manter. Isso é o grande game changer para um cultivo profissional de um cultivo amador. Eu lembro quando eu era amador, eu germinava todo ciclo era semente diferente, todo ciclo semente diferente. Aí, algumas eu clonava, todo ciclo era muita variabilidade, tinha ciclo que, pô, colhi bem, mas não veio nenhuma genética extremamente saborosa. Cara, agora eu basicamente trabalho com clones. Ah, quero germinar uma genética específica procurando sabor específico. Vou fazendo um cultivo secundário, procurar, achar minha favorita, fazer alguns ciclos com aquela e trabalhando com clones. Mano, clone é game changer. Então, ache um bom keeper e trabalhe com ele, cara. Isso também vai te ajudar. Trabalhar com menos genéticas, você tem um rendimento maior. Por exemplo, quando eu fiz meu ciclo no quarto automatizado, a mesa era Trap Queen e Wedding Crasher. Eu tive um recorde de rendimento aqui e foi muito fácil de levar o ciclo, porque eram duas genéticas só, então não tinha muita necessidade nutricional diferente. Agora, se eu tô fazendo nessa mesma mesa 12 genéticas diferentes, cara, eu vou ter problemas de deficiência, de falta de nutriente, de excesso de nutriente, cada uma que é um pouquinho diferente. E no final meu rendimento vai ser menor, porque eu não vou ter algo homogêneo, um crescimento homogêneo. Então você trabalhar com keepers, genéticas que você já conhece, de qualidade, mano, é o game. E olha quanto vale as genéticas de cavalo, né, cara? Quanto custa, qual é o net worth desse cavalo, dessas crias que ele gerou, mais de 180 milhões de libras, cara. Essa genética, cara, pô, absurdo. E também com a prole, né, que criou ali. Absurdo. Outros erros de genética trabalhar com genéticas instáveis, principalmente se você está começando. Skittles, cookies, runts, genéticas com mais tendência a ermar, genéticas também de floração longa, prensado, sativas de longa duração. Mano, isso atrapalha muito o cultivador iniciante. É muito mais fácil você levar algo de 9 semanas do que você levar algo de 14 semanas. E às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, eu vou começar com a de prensado mesmo, prensado bonzão. Aí fica 14 semanas cultivando. Se eu fosse, cara, não tenho dinheiro, quero gastar o mínimo possível, meu irmão, eu compraria, nem que seja uma white label pra não levar uma de 14 semanas, com todo respeito. Por quê? Porque 5 semanas a mais de floração é 5 semanas a mais de chance de dar merda, é 5 semanas a mais de conta de luz, ou seja, um mês de conta de luz, 200, 300 reais, já pagou um pack de algo bom, mano. Uma Black Tuna da vida, uma Reaper Seeds da vida, algo starting point de qualidade, mano. Óbvio, não são as melhores são mais caras, mas existem coisas baratas e boas. E automática, mano. Automática, eu sou hater, tem um grande vídeo aqui que eu falo de auto, principalmente pra quem tá começando. Cara, beleza, elas são rápidas, mas se você não entende de cultivo, se você não tem um método de cultivo, elas são arriscadas pra você. Vai ter a galera que fala, auto é bom, é só pegar a mão, mas cara, quem tá iniciando, cara, não pode ficar perdendo ciclo, não pode ficar tendo planta anã, não pode ter planta de baixo rendimento, cara, cultiva alto se você entende, mas quanto mais você entende, mais você entende também que a vantagem de verdade tá em ter clones, não ficar germinando coisas.
Quem fala muito para você germinar coisas, geralmente tu já vai ver aí já um cupomzinho de afiliado aí já junto. Sem críticas. A gente tem os nossos aí também de recomendação de equipamento, etc. Erros 18, 19 e 20. Ignorar pestes e pragas. Galera, não tem como. Eu pensava assim, pra que eu vou usar foliar contra praga? Moro no 10º andar aqui, apartamento não vai vir. Bum! Spider mites. Me estressei semanas, mano. Tive até pesadelo com essa porra. Não ignora. Vai chegar em você, é questão de tempo. Então cuidado com isso, limpeza no grow, tudo muito importante. Cuidado também com dicas soltas, principalmente em fóruns de iniciante. Não falando mal do Reddit, tem muita gente boa lá, galera que sabe cultivar lá, mas tem muita coisa de iniciante também. Tem muito ego também. E várias vezes você vê várias dicas totalmente erradas da galera dando. E você não tem noção do quão experiente é aquela pessoa que tá te respondendo. E às vezes as pessoas te dão dicas malucas. Outro dia desses eu vi um cara lá, como fazer chá de casca de banana, postou a print assim, do ChatGPT ensinando a fazer, falando que é bom e tal. Mano, não é bom. Não é bom. E é uma repercussão de dicas ruins, iniciantes confusos, dando dicas às vezes de coisas que eles nem tiveram tanta experiência assim. Quando você quer, Cadu, tô com um problema, quero resolver com pessoas mais avançadas. Vai num lugar mais avançado, mano. Tipo matagal.net, dando exemplo, puxando aqui pro nosso lado, mas vai lá no Overgrow, em fórum gringo, troca ideia com quem sabe, mano. Isso vai... E que não tenha ego, porque tem gente que tem muito ego, mano. É muito difícil trabalhar com essa galera. E também, erro que pode fazer você perder tudo é se expor demais na internet. Eu pesquisei aqui. Denúncia, cultivo de cannabis. Mano, já caiu uma de um dia atrás, ontem, e uma de anteontem. Todas, você vai ver, denúncia de maconha é com denúncia anônima, galera. Denúncia anônima. Então não se exponha, não mostre seu rosto, a não ser que você queira trabalhar com isso, isso vai virar sua vida, aí é outros 500, tanto que eu tô mostrando o meu aqui. Mas, um cara que tá cultivando pra si mesmo em casa, por que ele tem que pegar a flor e meter um stories assim, Cara, isso é pedir pra dar merda, mano. Então, o segredo do sucesso é o segredo. Erros 21 e 22 estão relacionados com manejo também. Primeiro é não ler a planta. Cara, a planta, ela te fala tudo, mano, se você souber analisar ela. Então, gaste um tempo analisando e aprendendo a analisar ela. Por exemplo, colocou um painel novo lá no cultivo. O PPFD aumentou pra caraca. Também, o ambiente ficou mais quente. A planta não gostou. No dia seguinte, ela já mostrou que ficou meio estranho. Já resolve logo. Não deixa vários dias na merda. Fiz uma entrada com fertilizante tal. Já vi uma outra resposta. Cara, analisa. O que eu faço muito aqui no mineral ou no organo mineral. Como eu sei que tá na hora de aumentar a dosagem do fertilizante? Pela coloração das folhas. Quando as folhas elas estão com verde mais escuro, beleza, eu mantenho ou diminuo um pouquinho. Se ficar escuro demais, eu diminuo um pouquinho. O verde tá mais clarinho, eu aumento um pouquinho. E aí a gente vai aumentando as dosagens com base na leitura da coloração dos verdes. E todas as deficiências e excessos também têm visuais diferentes. Então, aprenda a fazer essa leitura, cara, faz muita diferença. E o segundo erro é não documentar nada do seu cultivo. Você não sabe quando você fez o quê, quando você passou para floração, quando que você fez uma medição de runoff, você não tem nenhuma informação, tá tudo solto, é um cultivo muito no feeling. Cara, anote, mesmo que seja coisa básica, de você pegar aqui, pegar uma agenda sua e falar, dia tal fiz isso, dia tal fiz isso. Cara, tem um diário de cultivo, abre um diário no Matagal, cara, por exemplo, é muito bom. E também, se você não tem um método de cultivo, fica pegando dica e acaba que se embola todo e não sabe o que deu certo, não sabe o que deu errado, fica confuso. Quer um método? A gente tem aqui nossas playlists gratuitas no YouTube, mas também temos nossos cursos, para quem quiser aprender com a metodologia do início até o final, mostrando tudo. O erro 23 tá ligado com não utilizar micro-organismos e bioestimulantes. Cara, existem diversos estudos mostrando com a cannabis, cara, que diferentes micro-organismos, né? Óbvio, não são às vezes os mesmos que a gente utiliza aqui, mas tem de ácido fúlvico, bioestimulantes também, né? Falando de ácido fúlvico,
babosa, fermentado de peixes, ácidos úmicos também, todos esses têm estudos mostrando que aumentam de fato a performance, a saúde da planta, né? Eu trouxe um desses estudos que mostrou que os bioestimulantes, eles aumentaram cerca do peso seco em 18%, cara. Então, a gente consegue ver um resultado aqui, ó, de biomassa, de raiz, de folhas, de flores, ó. Todos que estão aqui, ó, em laranja e amarelo, todos são maiores, mano. Todos são maiores do que o azul e o cinza. Então, faz diferença sim. Às vezes você não consegue ver, cara, porque você não pesa, porque você muda muita coisa de um cultivo para outro. Isso pode gerar diferença, mas micro-organismo ajuda muito. E evita que você tenha podridão nas raízes, que é muito comum. Agora, os erros 24, 25 e 26 relacionados com cultivo orgânico seriam: 1. Usar vasos pequenos demais. Cara, orgânico, ele tá limitado com o que ele tem de nutriente no vaso. Ainda mais se você não faz entradas. Então, se você está com vaso pequeno demais, você pode ter problema. A planta ficar travada, a planta ficar mais amarelada. Geralmente, eu gosto de utilizar vasos de 11 litros para floração, mas não fazer uma vega tão longa. Para ter tudo que a planta vai precisar até a floração, ainda tem ali no vaso. E você não precisar ficar complementando tanto. Então, ajuste o tamanho do vaso com a duração da floração e com a quantidade de plantas que tem na estufa. Mais plantas na estufa, você pode usar vasos menores e fazer uma vega menor. Eu preferia fazer assim. Então eu levava 6 plantas na estufa de 1 por 1, 6 vasos de 11 litros funcionavam muito bem para mim. Vega curtinha, ali em um mesinho de vega, pum, floração, bora. Um outro grande erro e que me perdeu 2 colheitas foi usar um humus de minhoca duvidoso de baixa qualidade, cara. Então, humus de minhoca é a alma do seu cultivo. Tenta investir em um bom humus de minhoca, beleza? Eu recomendo os produtos orgânicos da Zion, mas humus também tem o humus 4K, o humus do Curumim. Cara, tem toda uma galera que trabalha com bom humus. Humus é 33% do seu substrato, então não compra um ruim. Eu comprei um ruim e veio com afídeos de raiz, mano, que é uma praga de raiz, cara. E isso me fez perder 2 ciclos, cara. Misturei solo pra caraca, as plantas cresceram, do nada morriam, fusaram. Aí beleza, por que deu fusaram? Fui mexendo nas raízes, cheio de bicho comendo as raízes, mano, nunca tinha visto aquilo. Tentei limpar o solo, deixei os meses parados, recozinhei, limpei, recozinhei, fui usar de novo, deu a mesma coisa. Então, olha a quantidade de tempo que eu perdi, a quantidade de solo que eu contaminei, fazendo esse erro para economizar uma graninha no humus de minhoca, mano. Então, achou um bom fornecedor? Mantenha, ou só troque por algo que também foi recomendado, porque, cara, pode dar ruim. E humus depende muito da qualidade dos insumos que eles colocam. Tem gente que faz um humus de qualidade, com frutas inteiras, cara, e não só com o resto. Tem gente que faz humus com esterco de galinha, que é um humus bem pior, muito mais quente, muito mais nitrogenado, sabe, que não é bom, não é a mesma coisa. Então, essa fonte dos insumos de entrada do humus é muito importante. Por isso que a galera fala, quer humus de qualidade mesmo? Tá no orgânico? Vai cultivar no orgânico? Começa a sua própria composteira. E você vai fazer coisas para ter um bom humus. Colocar boas entradas ali, já inocular micro-organismos na caixa ali, no minhocário, mano, isso é top. E o terceiro erro, que eu acho que é um grande erro que muitos cometem no orgânico, é fechar os olhos pros sais, pros fertilizantes. Cara, o futuro é organomineral, galera. Não fechem os olhos para isso. Eu tava levando umas plantas aqui no orgânico, tava com a vega bem devagar. Cara, te juro, fiz uma entrada de Plant Prod e nitrato de cálcio, coisa simples. Pode ser qualquer sal, Easy Coco, os sais tradicionais da agricultura. Coloquei um NPK, cara, no solo orgânico. Cara, não vai atrapalhar os micro-organismos? Não vai, mano. Fiz uma vez, vi resposta no dia seguinte, cara. As plantas voltaram com vigor, mano. Começaram a desenvolver muito rápido. Então, cara, abra a mente. Isso não vai estragar a qualidade do seu bud, não vai estragar nada. Inclusive, pode aumentar seu rendimento e aumentar sua qualidade, cara. Então,
Estude também sobre o mineral. E a galera do mineral, estude sobre o orgânico para você usar entradas orgânicas no mineral. E a galera do orgânico usar entradas de sal no orgânico. O futuro é a união dos dois mundos, o melhor dos dois mundos. Algumas dicas finais seriam: ache uma boa genética, cara. Essa Trap Queen aqui, trabalhe com ela por vários ciclos. Faça mudanças na mesma genética, que é aí que você vai entender. Eu comecei a usar gorila e vi um rendimento na Trap Queen. Claramente, mano. Claramente. Enfim. Aprenda também a fazer uma boa clonagem. Isso é game changer pra qualquer um, cara. Você tirar um clone que enraizou com raiz grossa é muito diferente de um clone que enraiza mais ou menos. Sua vega vai ser muito mais rápida num clone que enraizou melhor. Treine e clones e pode esses clones desde cedo, para eles não ganharem altura, ganharem robustez. Use um PPFD mais intenso na vega. Se o ambiente está certo, elas vão adorar. Não vão crescer tanto em altura, mas vão crescer em estrutura. Folhas mais grossas, estruturas mais grossas. Na hora da floração, elas vão espichar, mano. Vão ficar sinistras. Use probióticos e bioestimulantes. Temos alguns lá no nosso site. Farmhouse, Gorilla, a Zion. Tem vários no site delas. A gente tem um cupomzinho lá. Colher no momento correto, galera. Isso não é segredo para ninguém. Tenha um método, que é o método da Cult. Entra lá nos nossos cursos, galera. Temos pro orgânico mineral, mostrando cultivo na estufa, mostrando cultivo num quarto automatizado. E nunca pare de estudar, cara. O conhecimento, ele só cresce. É um dia após o outro, um ciclo após o outro. A melhoria é contínua e eterna. E aí, curtiu esse vídeo? Ficou comigo até o final? Curtiu as 26 dicas? Então comenta aí. Eu sobrevivi às 26. Chama ou não chama, galera? Deixa o like, se inscreve aí no canal. Espero que alguma dessas aí tenha ajudado você. E eu espero que, melhore seu rendimento de alguma forma. Essas dicas com certeza me ajudaram e eu espero que te ajudem também. Show? Então é isso, galera. Abraço do Cadu, bom cultivo pra geral e te vejo no próximo vídeo. Então, chama!